Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que estou aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Agradeço o convite, agradeço também ao meu colega da PwC Brasil, Carlos Mendonça, que me acompanha nestes temas desde há alguns anos e sou também portador de um cumprimento especial da Marinha Portuguesa aqui à Marinha Brasileira. Embora sendo português, vou falar como português, mas também como o sócio da PwC a nível global responsável pelo Centro de Excelência da PwC ao nível das questões da economia do mar e que está neste momento em ligação direta com a PwC Brasil para dar um contributo ao Brasil, um contributo numérico, que é a nossa especialidade, para tentarmos medir melhor a economia do mar no mundo e também no Brasil. Então, como falamos aqui um pouco de Portugal, eu vou ter uma breve nota sobre Portugal, depois vou falar sobre o mundo e quando estiver a falar sobre o mundo vou dar alguns apontamentos numéricos de como é que o mundo vê o Brasil, ou seja, é uma análise externa do mundo para o Brasil, não é uma análise interna do Brasil e, portanto, o objetivo também não é ser uma análise detalhada, mas sim lançar para a discussão alguns números que depois levem a melhores análises sobre o tema. Este é o documento que estamos aqui a lançar hoje, portanto, chama-se Brasil no Mundo. Nós temos um slogan internacional que é LEM, porque achamos que, de alguma forma, através dos números, conseguimos orientar o rumo que está a ser seguido. Não dirigir o rumo, porque isso é uma questão da sociedade, é uma questão política, é uma questão do poder, mas conseguimos desenhar o rumo que o poder está a decidir através dos números. O breve apontamento sobre Portugal. Reforçando o que a senhora Ministra já disse, nós temos aqui o período de 2009 a 2015, temos na linha de baixo as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto e veem que de 2009 a 2014 foi um período muito difícil para a economia portuguesa, o FMI esteve lá, interveio e nós tivemos que sobreviver. Mas se olharmos para, nós temos uma bateria em Portugal de mais de 40 indicadores sobre o mar, e se nós virmos a percentagem dos indicadores que tiveram uma evolução favorável em cada ano, percebemos que durante este período de crise económica, metade dos indicadores da economia do mar performaram bem, ou seja, tiveram uma performance positiva. Isto reforça a questão de o mar ser resiliente. E agora estamos a ver o que é que está a acontecer em 2015, os números que existem já de 2016 apontam no mesmo sentido, e aparentemente, quando a economia começa a estabilizar, quase todos os indicadores do mar sobem. É cedo, ainda só tem um ano na amostra, esperemos que isto signifique que a economia do mar em Portugal está a entrar em claro crescimento. Este era o único apontamento, para além de, e depois no fim farei o retrato da mesma forma sobre o Brasil, enquanto o slide anterior era, através de elementos portugueses, perceber como a economia do mar de Portugal está a evoluir, esta resenha aqui é como é que lá fora, através dos relatos numéricos internacionais, vêem Portugal. Então, claramente, vêem Portugal como uma das maiores zonas económicas exclusivas, conforme aqui foi dito, e já vamos clarificar um pouco os números, porque no mar fala-se muito, há poucos números e, por vezes, não traçamos o rumo certo por causa disso, mas já vamos falar sobre isso. Também é comum, e também terminaremos nesta apresentação com um mapa global, uma infografia para percebermos melhor o que é que eu estou aqui a dizer, vermos Portugal quase como uma Singapura, ou seja, a grande avenida do transporte de mercadorias marítimo passa por Portugal, tal qual passa por Singapura. Isso também é um fator de grande atração da economia do mar portuguesa. Uma característica que acontece na União Europeia, acontece na América Latina, acontece em todo o mundo, exceto na Ásia, é a regressão da construção naval. Uma regressão da construção naval devido essencialmente pelos custos de produção e vamos ver que é um poder asiático é tremendo nesta área. Portugal tem uma característica de estar nos 15 países que estão a trabalhar as energias renováveis offshore, principalmente a eólica, um pouco a das ondas, mas principalmente a eólica. Tem um grande potencial turístico e isso nota-se nos cruzeiros. Nós temos 3 bons portos de cruzeiros, um no norte, no Porto, outro em Lisboa e outro na Ilha da Madeira, e que, por exemplo, a Ilha da Madeira todos os anos recebe 500 mil turistas de cruzeiros, assim como Lisboa. Deixo agora de falar de Portugal para passar a falar no mundo como um todo e fazendo alguns sublinhados sobre o Brasil. A primeira nota é dizer que nós na PwC achamos que a economia do mar
é uma resposta às megatendências do mundo. Quais são as megatendências? O grande crescimento das cidades, a rápida urbanização, as alterações climáticas, a alteração do poder económico, principalmente para a Ásia, as alterações demográficas, ou seja, o envelhecimento e também o crescimento geral. Nós já somos mais de 7 mil milhões de pessoas em todo o mundo e seremos, dizem, segundo esta tendência, 9 mil milhões em 2050 e temos que dar respostas de alimentação, de energia, etc. E também vivemos aquilo que nós chamamos a economia digital, a disrupção tecnológica. E é engraçado tentar compatibilizar algo que é de muito médio e longo prazo, como é a economia do mar, com a economia digital, em que neste momento nós, através da tecnologia, temos uma propensão para o tempo muito diferente. Gostamos que tudo se carrega num botão e aparece no ecrã. E no mar isso não tem um display que funciona assim. E, portanto, isto vai ser interessante. Mas atenção, que as indústrias do mar estão a utilizar muita tecnologia. Nos portos, no armamento marítimo, etc. Ou seja, não é incompatível. Outra nota também rápida é falar sobre... o Sr. Almirante muito bem utilizou a palavra holística. Nós também utilizamos, ou a palavra integrada, ou seja... Mar sempre existiu, indústrias do mar sempre existiu, então o que é isto da economia do mar sempre existiu? É adicionar um elemento novo, que é como é que isto cruza tudo umas coisas com as outras, ou seja, como é que eu se deixo de investir na pesca, como é que isso também afeta na construção naval, e assim por aí fora. Achamos que é muito importante ter uma abordagem integrada, mas é muito difícil concretizar uma abordagem integrada. Daquilo que nós fomos observando nos centros de excelência no mundo sobre esta matéria, achamos que há um denominador comum, ou seja, para sair do papel a estratégia, ou seja, para ela ser concretizada, é preciso que as indústrias encontrem benefícios mútuos. Um exemplo, Hamburgo encontrou na sua indústria financeira um benefício mútuo com a construção naval e com o shipping. E estes três tinham tudo a ganhar em desenvolver o shipping alemão e foi isso que fizeram. Nova Zelândia tem uma arena para desportos aquáticos fabulosa, aliando-se à construção naval tecnológica para equipamento naval de desporto, criaram uma indústria. Ou seja, o segredo para passar do papel para a implementação é encontrar indústrias com benefícios mútuos. Agora, pegando nos números, Portugal é 21º em termos do total do mundo. Na Europa, quando estamos a falar de águas europeias, Portugal é número 1, mas como vemos naquele ranking, nós temos a França e o Reino Unido à nossa frente, porque eles também têm colónias, principalmente no Pacífico. E é isso que lhes dá, no mundo, uma dimensão maior do que a portuguesa em termos de água, mas na Europa, Portugal, e então na União Europeia, representará cerca de mais de 60% das águas marítimas da União Europeia. Pronto, isto era uma nota. O Brasil está ali na posição 10ª, 1, 2, 3, 4, não, 10ª. Então o que é que se passa no mundo? Vemos em 10 anos a China conseguiu ser o centro do mundo da economia do mar. Os 10 maiores portos de contentores são asiáticos e 7 são chineses. Portanto, é avassaladora a posição da China. Na proteína do pescado é a mesma coisa. 62% da aquicultura mundial, em termos de peso da proteína, é dominada pela China. Quase 20% das pescas. Portanto, se a China quiser, faz o preço da proteína do pescado. Obviamente, quando falamos por espécie, a conversa é outra, mas quando falamos no geral, na grande quantidade de proteína que vem do pescado, a China e a Ásia como um todo controlam esta área. O que é que tem sobrado para o Atlântico? O desporto, os cruzeiros do turismo e um pouco a energia, extrai-se bastante petróleo da zona atlântica e também a energia renovável offshore. Não só a diferença entre a Ásia e o resto do mundo é grande, como foi conseguida em muito pouco tempo. Se nós olharmos para as economias desenvolvidas em 2006, elas representavam 53% da carga. Agora, passados 10 anos, em 2014, só 38%. Quando falamos em economias em desenvolvimento, sobem de 46% para 61%. Ou seja, a China em particular, mas quase todos os países da Ásia, conseguiram fazer uma coisa sem precedentes na história da humanidade económica. Foi ganhar poder em muito curto espaço de tempo. Quando olhamos para a construção naval, vê-se a força da Ásia, mais de 80% da construção naval está entre China, Coreia do Sul e Japão.
Depois ali uma curiosidade, que é a propriedade de navios. Vemos ali um outsider, que é a Grécia, um país não muito grande, não muito forte, mas consegue estar nos 4 países mais importantes em termos de propriedade de navios. Isto é um alento, ou seja, não é necessariamente condição ter muito mar ou ser muito grande para ser forte. E já vemos o caso da China, que se olharmos para trás, não consta dos top 25 da área marítima, mas controla a economia do mar. E aqui o caso da Grécia, que sendo um país não muito grande, acho que o primeiro em termos de propriedade de navios. Primeiro. Agora, olhando um pouco para a construção naval, em termos de evolução nos últimos 10 anos, de 2002 para 2015. Vejam só o que a China era em 2002, comparativamente com a Coreia do Sul, Japão e a União Europeia, e o que é em 2015, e o inverso acontece com a União Europeia em termos de construção naval. Porquê que isto acontece? Porque tornou-se, em termos de custo, muito mais competitivo produzir na Ásia. Isto leva-nos a um tema que não é o tema desta mesa, mas é a questão do dumping ambiental e social, que pode estar por detrás disto. Não se conseguem custos baixos do nada, não é? E, portanto, isso é um tema que daria várias conferências. Mas o que é facto é que a China domina e, como tem assistido às notícias a nível internacional, a Coreia do Sul está com grandes dificuldades nos estaleiros e, portanto, prevê-se que mais 5 anos a China reforçará e a Coreia do Sul, que aqui neste mapa até se vê como número 2 a tentar, veremos o que é que vai ser daqui a 5 anos. Brasil. Brasil tem a curiosidade de, por exemplo, em 2015, colocar no mercado 2% das encomendas mundiais e, nesse mesmo ano, produz 0,7% das encomendas mundiais. Aparentemente, o Brasil encomenda mais do que o que produz e, aparentemente, o Brasil encomenda bastante, pelo menos no ano de 2015, 2% do total mundial, é um número interessante. Relativamente, aqui neste slide, e para andarmos um pouco com mais pressa, o Brasil está na posição 18 da propriedade de navios. Uma boa posição, não é das melhores, mas está no top 20. E tem aqui uma grande oportunidade, que é, não estando exatamente no corredor marítimo mais importante, está num secundário que tem a sua importância, tem muita carga. E, portanto, através disso, consegue, se quiser, reforçar a sua posição no shipping. A joia da coroa do Brasil é ser o número 5 em 2015 ao nível da extração de petróleo e gás natural do mar profundo. E estão ali só à frente do Brasil, só temos a Arábia Saudita, a Noruega, o Catar e o Irão no ano de 2015. Mas o Brasil não consta de registros internacionais sobre as energias renováveis. E temos aqui este contraste. Enquanto a China, por um lado, é a grande fábrica do mundo e isso traz questões ambientais, mas não está distraída. E se olharem para o discurso do líder chinês recentemente em Davos e para este número, em que já está no 4º lugar das energias renováveis, ou seja, claramente a China está a jogar todos os tabuleiros, tem essa força e não está só a jogar nos tabuleiros de curto prazo, que dão rendimento no curto prazo, também está a jogar no médio e longo prazo. Aqui mais um reforço do que que está a sobrar, vá lá para a não-Ásia, ou seja, são os cruzeiros em que a zona líder de destino são as Caraíbas, em que os principais clientes são norte-americanos ou do Reino Unido e mais Irlanda, em que os nautas de referência são os dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia, da França, da Itália e do Reino Unido. E, como sabem, para o Brasil a oportunidade do turismo é grande. Aliás, o Brasil recorrentemente tem grandes atletas de surf e de outros desportos ou a ganhar medalhas, portanto, há um potencial já concretizado do Brasil no turismo ao nível do desporto. No entanto, quando passamos para a questão da segurança naval versus a questão da pirataria, vemos que no mundo há aqui uma grande contradição. Se olharmos para os 14... eu não vou utilizar principais marinhas porque aquilo é uma soma, não é? Isto é um barómetro, é um indicador, e que indicador é aquele? É a soma de equipamento pesado das marinhas. Portanto, somamos porta-aviões, fragatas, destroyers, corvettes e submarinos. Não quer dizer que eles funcionem todos com a mesma qualidade. Claramente, a Marinha dos Estados Unidos é a mais sofisticada em relação a todas as outras. Portanto, isto é preciso ser lido tal qual é. Aquilo é um ranking só com a soma destes equipamentos pesados. Só para vermos mais ou menos como é que nos orientamos. O Brasil aparece em 20,
Mas é notório perceber que o mar está cheio de equipamento pesado. Se quisermos, não há portanto, é residual o número de ataques de piratas. Mas quando olhamos para 2010 e 2015, vemos 3.300 pessoas feitas reféns em alto mar. Portanto, há aqui uma contradição em relação ao poder de segurança da humanidade face, em alguns lugares, à intranquilidade e insegurança que existe. Infelizmente, o Brasil tem registro de 15 ataques. Obviamente, aqui a noção de ataque nem sempre é aquela dos filmes, em que é abordado um navio. Aqui entra tudo, desde um assalto com um navio em porto, etc., seguindo o registro ICC, International Maritime Bureau. Dito isto, e estando quase a terminar, temos aqui, e se calhar lerei, porque não se vê muito bem, mas como é que de fora se vê o Brasil olhando para registros globais com credibilidade? Portanto, tem uma grande zona económica exclusiva, não estando no principal corredor de transporte marítimo, tem internamente carga suficiente para liderar a matéria do shipping e dos portos, tem potencial de construir navios porque encomendou num ano 2% e só produziu 0,7% de navios, está no top 10 mundial das energias fósseis, não tem registros de energias renováveis, é uma nota de melhoria, tem a sua marinha no top 25, considerando aquele indicador que vale o que vale, consta de registros de piratas, tem grande produção alimentar nas águas interiores, tem forte potencial de aquacultura nas águas interiores e, embora não esteja a ser aproveitado na máxima força, já consta da posição 15 mundial, o que é bom. E, como disse, tem registro de atletas de desporto na área do mar muito significativo, medalhados e em posições cimeiras. Como é que isto se vê em termos de infografia? Estamos aqui a alguma distância, mas se olharmos para o lado direito de quem olha daquele mapa mundi, vemos cores ocres como o amarelo, o laranja, e está associado à fileira alimentar do mar, que é dominante na Ásia, ou cores vermelhas ou rosas, que têm que ver com energia e turismo, que é líder o Atlântico. Não se vê muito bem daqui, mas se olharmos para os pontos pretos, nós vemos que o hemisfério, ao nível do Equador, é onde se registram os ataques de piratas, quer no Sudeste Asiático, quer ali próximo da Nigéria, Guiné, há muita incidência de ataques de piratas, ou seja, o mundo está dividido por ataques de piratas, e isto tem consequências práticas em termos da economia. É difícil desenvolver o turismo nas zonas em que haja este tipo de incidências. Estaremos aqui um dia todo a falar sobre esta infografia, se calhar parava por aqui para aceitar alguma questão que tenham.